Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, conectados na fé, aqui nós estamos. E aí, como é que está a tua oração? Você tem rezado? Quero te fazer esse questionamento no início desse vídeo, porque o evangelho que vamos escutar hoje vai falar sobre isso. Como que nós estamos rezando? E Jesus vai nos ensinar a rezar. Vós deveis rezar assim. Então, por isso é que eu peço para que você fique aqui conosco, conectados, escutando a palavra, se alimentando da boa notícia, que é o próprio Evangelho, que é o próprio Jesus. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, vamos crescendo na fé. Que Deus nos abençoe e assim possamos cada dia mais estar na presença desse Deus que tanto nos ama. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, aqui por esse canal, levando a palavra de Deus todos os dias. Estaremos juntos, louvando e agradecendo ao nosso Senhor. E eu te convido a fazer parte conosco, deixando o seu joinha, deixando um valeu demais, participando, o seu comentário, o seu pedido de oração, para que assim eu possa rezar por você e pela sua família, tá bem? Se você quer que eu reze por você, deixa aí o teu pedido de oração. Vamos então ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometesses. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Fiz o questionamento com vocês no início do vídeo. E agora tivemos então a resposta do nosso Senhor. Vós deveis rezar assim. Por que Jesus nos ensina a rezar? Primeiro foi um desejo dos discípulos, né? Os discípulos pedem para que Jesus ensine eles a rezar. E aqui no Evangelho de São Mateus, Jesus vai colocar esse ensinamento em prática. Ele diz assim: quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos. Por que Jesus pede para que nós não usemos muitas palavras? Porque quando a gente fala demais, fala, nós só falamos e não escutamos. Esse é que é o grande problema. Pode prestar atenção, todas as vezes que você vai falar com alguém e ela fala muito, ela não está te escutando, ela quer apenas falar. E é por isso que Jesus pede: não useis de muitas palavras. E é por isso que ele nos ensina a rezar. E aí ele diz na sequência, né? Esses pagãos pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não são muitas palavras. Nós devemos dizer poucas palavras, mas palavras de qualidade. Então, quando você for rezar, quando você for falar com Deus, não fale muito. Fale aquilo que for necessário, aquilo que é necessário. Escute mais, porque Deus fala conosco. Então, quando você rezar, quando você estiver nos seus momentos de oração, procure não falar muito. E aí o próprio Jesus vai nos ensinar: vós deveis rezar assim. Por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Pai, vosso Pai, já sabe o que nós necessitamos. Por isso que a oração também é um pedido. Quando nós rezamos, nós estamos pedindo a Deus para que Ele atenda o nosso pedido, para que Ele atenda aquilo que nós necessitamos. Mas Deus já sabe aquilo que nós precisamos. A oração faz isso. Ajuda a falar com Deus para que Ele possa fazer aquilo que nós estamos pedindo através da oração. É claro que não é uma troca, tá? Tomem cuidado com isso também. Porque muitas vezes o que nós fazemos? Nós usamos da oração como troca com Deus. E está errado isso. E aí o nosso Senhor vai ensinar aquela famosa oração que nós conhecemos: Pai Nosso.
O famoso Pai Nosso que eu tenho certeza que você reza todos os dias, não é verdade? Confirma aí se você reza o Pai Nosso todos os dias. Coloque aqui, Padre, eu rezo todos os dias o Pai Nosso. E é importante outra coisa para que a gente compreenda. Como essa oração do Pai Nosso é algo que nós sabemos, aprendemos desde pequenos, muitas vezes a gente reza sem prestar atenção. Você já parou para entender o Pai Nosso ou entender cada frase que se é dita no Pai Nosso? Ela é excelente, porque na primeira parte nós vamos falar com Deus Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E assim, na decorrência da oração, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, a vontade de Deus Pai. Assim na terra como no céu. Essa é a primeira parte da oração. E depois vem a segunda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Trazemos para a nossa realidade, trazemos para o nosso convívio, para a nossa realidade humana. Perdoa as nossas ofensas. Nós pedimos para que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, se você pede para Deus perdoar os teus pecados, você também precisa dar o perdão àqueles que pedem para você. E não nos deixes cair em tentação, né? Nas tentações do mal, nas tentações das confusões da vida, dos problemas que a vida vai nos trazendo, mas livra-nos do mal. E olha só que bacana, a oração termina assim: mas livra-nos do mal, que nós não caiamos no mal, que nós não percamos no mal, que o mal não nos seduza. É importante isso. E aí depois o Jesus vai dar uma conclusão que eu acho formidável. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Por quê? A oração te compromete, a oração nos compromete. Quando eu rezo, eu estou falando com Deus, eu estou pedindo a Ele, mas eu também me comprometo com aquilo que eu estou rezando. E aí, olha só, Jesus diz assim: se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometem, o vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Agora, se nós não perdoarmos as pessoas, os homens, as pessoas que estão ao nosso redor, Deus Pai também não nos perdoará. É uma condição, ou seja, a oração que eu rezo, eu preciso praticá-la. E aqui o Evangelho coloca isso com muita clareza, para que nós pratiquemos a oração em ação. Por isso que a oração, você ora e age, você ora e tem a ação. Oração, uma coisa está muito vinculada com a outra. Eu não posso apenas levantar as mãos para os céus, rezar e não ter nenhuma ação de amor para com o próximo. Então por isso que eu preciso rezar e sim me comprometer com aquilo que eu estou rezando para que eu possa viver na graça de Deus todos os dias. E é lindo isso, né? É lindo porque lá no finalzinho da oração falou sobre isso que nós acabamos de dizer: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantas e quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso e nós não prestamos atenção nessas palavras. Ou seja, me comprometo com Deus Pai para que Ele possa me perdoar, para que Ele possa me dar a graça do perdão, mas eu também me comprometo em perdoar os meus irmãos e perdoar aqueles que estão me ofendendo. E quantas vezes também nós somos ofendidos e ofendemos as pessoas. Por isso, meus irmãos, que quando você rezar o Pai Nosso, eu peço que você preste atenção em cada frase que você estiver lendo, que você estiver rezando. Não reze mecanicamente. Não coloque no automático, como eu sempre digo, né? Muitas vezes a gente participa da missa, ou vamos para a oração, ou estamos rezando e a gente não presta atenção em nada. A gente não se conecta com Deus. Por isso que eu te convido. A oração do Pai Nosso e a oração da Ave Maria são as orações do cristão. Um Pai Nosso e uma Ave Maria bem rezados, isso nos garante a graça de falarmos mesmo com Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos pedir sempre, através da oração, a graça de vivermos comprometidos com o Pai e na graça comprometidos com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço para você, obrigado pela tua participação. Como eu sempre peço, deixa aí o seu joinha, também um comentário. Coloque aqui: Padre, eu rezo todos os dias. Eu quero que você se manifeste para que eu possa saber aí a tua intensidade da oração. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você e para toda a sua família. E que Deus nos ilumine.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um excelente dia. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.